Pessoal, hoje o nosso Batalha Cast é especial. Uma filha de um grande amigo meu, a Thay Martini, está aqui hoje. Filha do Val, né? Gente finíssima, de mais alta qualidade, que eu estimo muito. Tem muito tempo que eu não vejo. Thay, bom demais você estar aqui hoje. É um prazer enorme, muito legal. Tem tempo que eu queria bater esse papo contigo. E abro aqui as portas para você, para dar um alô para a galera e falar um pouquinho da Thay. Vamos lá. Batalha, uma honra. Esse convite para mim foi uma honra enorme e muito obrigada mesmo. E obrigada pela inclusão também. Acho que eu sou a primeira mulher, talvez, aqui, Sim, é a primeira mulher. né? Muito obrigada pela inclusão. E vai ser uma honra, vai ser um bate-papo muito gostoso, muito proveitoso, tenho certeza disso. Já fazia um tempo também que eu venho te acompanhando, gosto muito do seu conteúdo. E eu acho que a gente tem muito a agregar um ao outro. E é isso, né? Uma soma. Então, a gente tava aqui batendo papo, a gente vê que hoje a conexão, né? As conexões, como que a gente busca ter perto da gente pessoas bacanas, né? Que deixam legado, né? Eu tava falando do seu pai, né? Não tem como a gente não bater um papo e falar sobre ele, né? É uma figura. E desde o início o Val sempre foi um cara muito aguerrido, né? Sempre foi muito determinante. E isso lá atrás, sem saber aonde ele ia atingir, eu já tinha essa admiração por ele, né? Eu percebia também que ele tinha essa certa admiração por mim. E aí o tempo passou, né? E hoje eu tô aqui com a filha dele e vendo o sucesso que vocês fizeram em Londres, né? Vocês moram em Londres, desde os 10 anos de idade você mora em Londres. Eu queria que você me falasse um pouco dessa ida sua para Londres, como é que foi isso tudo, como é que foi toda essa história aí. Certo, então vamos voltar lá no meu pai. O meu pai foi assim, realmente, ele desbravou, né, um caminho que ali em Pedro Canário, né, onde você conheceu a gente. Isso. Onde eu nasci. Ele foi a primeira pessoa a ir para Londres. Ele abriu portas ali. Hoje, acho que tem mais de mil canarenses em Londres. E ele foi numa época que, há 26 anos atrás, uma época que poucos brasileiros ainda se arriscavam a ir para outros países. A maioria iam para os Estados Unidos. Então, ele foi para Londres, que era ainda pouco falado, pouco conhecido, pelo menos na nossa região. Era pouco conhecido. E ele teve essa coragem, ele se desafiou e foi. A princípio ele foi só, e aí depois de alguns meses a minha mãe foi, nós ficamos, eu e minha irmã. E aí eles voltaram e aí buscaram a gente, enfim, aí nós fomos. Então eu convivo, né, entre Londres e Brasil, Inglaterra e Brasil, desde os meus 10 anos de idade, desde muito novinha mesmo. Então é um contraste aí de culturas, um contraste de tudo que a gente pode imaginar, um conjunto, um mix. Eu, assim, sou muito grata, né, à Inglaterra, a Londres, tudo que me proporcionou. De vida, sabe? De experiência mesmo. É uma cultura que eu admiro muito. Um povo que eu admiro muito. Um povo muito sensível, um povo humilde. Ao contrário do que muita gente fala, que é um povo frio e etc. Eu os considero um povo muito... Acolhedor também? Acolhedor, Legal. Isso, exatamente. Eu considero o povo muito acolhedor. E, assim, foi uma terra que nos acolheu, né? Então, são muitos anos convivendo ali. E hoje eu fico assim, entre Brasil e Inglaterra até hoje. Vocês têm negócio lá ainda? Temos negócios lá ainda. A gente tá aí buscando digitalizar tudo para que a minha família consiga ficar cada vez mais no Brasil e conseguir gerenciar as coisas de longe e ter essa liberdade geográfica. Então, a gente percebe também assim, essa raiz, né, brasileira de vocês, Sim. né? Vocês estão lá, mas sempre que podem estão aqui. E quando voltam para a raiz, a gente vê ali nas postais, vocês estão sempre... Eu acho isso fantástico, porque Deus abençoou, né? Igual eu falei da determinação do seu pai, ele galgou, conseguiu e passou de classes sociais, tá bem hoje, graças a Deus, mas não esquece a raiz, né? Isso que é muito bacana, né? Sim, a gente não pode esquecer, né? Porque a qualquer momento, a vida da gente ela traz muitas surpresas, né? Então, a gente tem que saber de onde a gente veio, porque a qualquer momento a gente pode voltar também. Então, é importante a gente
fixar, né, os pés no chão e saber de onde a gente veio, para onde a gente está indo, principalmente. Justamente. Ter essa segurança, porque assim a gente consegue traçar uma rota e seguir em paz, né? Quando a gente vem para o Brasil, realmente, a gente tem esse laço muito forte aqui. Então, eu sou muito... Nesse ponto, eu sou muito parecida com meu pai. Eu tenho um vínculo muito forte com o Brasil. Se for para escolher, obviamente eu escolho aqui. É tanto que de todos nós aí, meu pai, minha mãe e a minha irmã, eu sou a que mais fiquei aqui no Brasil, cuidando das coisas e etc. Vou para Londres, mas eu falo que eu fico 80% no Brasil e 20% em Londres só. Eu passo poucos meses do ano em Londres e fico muito aqui. E quando ele vem, é sempre essa festa, é sempre aquela coisa, vamos pra roça, vamos pra fazenda do meu padrinho, vamos pra fazer essas coisas, sabe? Isso aí. Que tem ali em Pedro do Canário, cavalgada, essa coisa que ela gosta. Raiz, ele gosta, né? Churrasco com os amigos, futebol. Então, ele aproveita muito tudo isso, que é o que falta lá, né? Isso aí. Então, assim, é gostoso e contato com a família, povo do interior, tem muito disso, né? Então, ele faz a gente voltar ali pra nossa essência. Isso é legal. Então, a gente fala aí de uma parte muito bacana de vocês, muito legal, né? E eu queria agora falar com você o seguinte, eu te acompanho, né, na sua rede social, muito legal, muito bacana, você é uma influenciadora nata, né, comunicadora também, muito legal. E assim, aí ontem, por acaso, eu tive a grata surpresa de ver a sua bio lá, né? Que como é que é a bio? Eu tenho lá na minha bio falando sobre reeducação mental. Reeducação mental. Eu falo muito dos 3 pilares da vida, que é saúde, relacionamento e dinheiro, que eu acho que são bases da nossa felicidade e denunciam a nossa mentalidade também. Saúde, relacionamento e dinheiro. Eu cheguei nesse ponto aí através de muitos estudos e também de muitas experiências, né? Quebrando muita cara e vivendo, né? A vida acontecendo. Eu fui chegando nessa resolução. Eu percebi muito ali, muito disso, um recado da Trindade, sabe? A gente estava conversando aqui fora ali nos bastidores, né? E a gente estava falando sobre imersões e eventos que são mais naturais, mais leves. E quando você falou sobre isso, eu lembrei muito da ocasião quando eu percebi que eu estava construindo um método, sabe? Um método próprio sobre reeducação mental, que enfatizo logo que não quer dizer que é o correto, é o que tem que ser seguido, mas é o que deu certo pra mim e é o que vem dando certo pra muita gente que eu apresento. Então, eu comecei a observar muito a questão da Trindade, né? Como Deus se apresentou pra gente. E ele se apresentou pra gente de 3 formas. Que foi numa forma física, né? Com Jesus Cristo. Foi numa forma espiritual ali, do Espírito Santo, que é uma forma, digamos assim, um pouco mais mental, que ela é como uma voz que ecoa ali, né, nos nossos pensamentos, e numa forma espiritual mesmo, que é Deus no todo. Então, essa apresentação de Deus pra gente, ela me fez refletir muito. E daí eu comecei a perceber um recado nessa Trindade. E dentro desse olhar e desse aprofundamento nesse recado da Trindade, eu fui chegando ali nos pilares da nossa felicidade, que é saúde, relacionamento e dinheiro, que estão intimamente ligados a corpo, mente e espírito. Então, eu costumo dizer que essa reeducação mental, ela deve estar muito atenta a esses 3 pontos aí da nossa vida. Quando a gente pega ali aquelas imersões, a gente pega aqui aqueles estudos, não desmerecendo as pessoas que fizeram ali aquele ciclo da vida para você fazer aquela análise, como tá a sua vida, e etc, aquela roda da vida, que tem ali acho que 22 categorias, eu nem sei quantas categorias são. Eu cheguei num ponto que eu rasguei aquilo, eu falei, não, tudo precisa ser muito mais simples. Eu trago isso comigo, batalha
desde muito cedo. Eu lembro que eu estudava em Pedro Canário ainda. Eu tinha uma coordenadora, Mary. Lembra dela? Lembro. Então, a Mary, um dia ela falou algo muito interessante, que ela me marcou muito. Eu tava vivendo uma época da minha vida, bem novinha, que eu tava sendo antecipada de classe, com frequência. Porque eu tava, assim, estudando muito, lendo os livros já em casa, eles estavam me antecipando. Você vai pra... Já tava no segundo mês, no primeiro bimestre ainda, eles me antecipavam pra próxima turma. Entendi. E aí, eu lembro que um dia ela entrou na sala, falou algumas coisas e eu já tava ficando um pouco assim, incomodada, porque eu sabia dos olhares das outras crianças, porque, nossa, eu já tô na outra sala, já passei, o ano nem acabou, enfim. E um dia ela falou assim, quando a gente aprofunda muito, quando a gente passa a ter contato com um conhecimento mais complexo, a gente precisa saber simplificar muito bem aquilo. Não adianta eu ter acesso a algo muito complexo se eu não souber explicar aquilo de uma forma muito simples, para que qualquer leigo entenda. Basicamente foi isso que ela disse, né? Talvez em outras palavras. E eu guardei aquilo comigo. Quando eu fosse dar uma resposta numa prova, né, uma resposta para alguma questão, eu sempre quis dar uma resposta que ela fosse algo que qualquer pessoa pudesse entender. Entendi. Uma linguagem simples e objetiva. Então, toda vez que eu entendo, toda vez que eu tenho acesso a um conhecimento novo, eu procuro enxugar aquele conhecimento para que ele fique muito claro. Isso? Exatamente. Que ele fique muito claro, muito preciso, para que eu possa transmitir de uma forma muito natural, para que aquilo não fique engessado, não fique algo difícil. Então, quando eu observei a Trindade e eu observei que trazia realmente um grande recado ali, que esses 3 pilares, saúde, relacionamento e dinheiro, estava muito ligado a corpo, mente e espírito, eu fui percebendo que não precisava daquilo tudo, não precisava a gente ficar ali, meu Deus, como tá isso aqui na minha roda da vida, como tá isso daqui, como tá aquilo, porque você fica num labirinto, né, de tentativas que acaba deixando sua visão turva e você perdendo o foco e não conseguindo equilibrar tudo. Então, quando você restringe um pouco, simplifica um pouco mais, você consegue ter um controle maior. Foi aí que eu comecei a criar essa minha teoria que, assim, para a gente chegar ali, se a gente sair ali da Trindade e desdobrando e chegar no corpo, e chegar ali em saúde, relacionamento e dinheiro, é um caminho, né? É uma jornada aí ali. Aí foi aonde você desenvolveu esse Instagram, é isso? Então, o meu Instagram foi engraçado que eu não comecei aquele Instagram. O meu Instagram pessoal, Thay Martini. O segredo.ouse sonhar. Esse também, é sua bio, não é isso? Tá na minha bio esse Instagram. Tem quase 1 milhão batendo em quase 1 milhão de seguidores. Isso, estamos quase batendo 1 milhão de seguidores. Acredito que no próximo mês talvez a gente bata 1 milhão de seguidores, quem sabe. Você pode falar pra gente sobre esse universo aqui? São posts? O que eu entrando ali, o que vai me agregar? O que você... Batalha, foi o seguinte, quando eu comecei ali a aparecer um pouco mais nas redes sociais, talvez ali na época do meu casamento, divulgando ali algumas comemorações, algumas festas, alguns eventos que eu tava fazendo, eu comecei a crescer a minha audiência no meu Instagram. Só que aquilo não era algo que me preenchia. Mostrar festas, mostrar os meus looks, as minhas viagens, não era algo... Eu não queria ser aquela influenciadora, nada contra, mas assim, não era o meu perfil. Você queria transmitir... Eu queria transmitir algum conhecimento que pudesse agregar na felicidade, uma coisa mais interna, sabe? Não tão superficial quanto essas outras questões que eu estava naquela época abordando. Então eu comecei a dividir ali no meu Instagram pessoal alguma coisa sempre relacionada a
inteligência emocional, a ansiedade, que era algo que eu estava enfrentando naquela época. Muita crise de ansiedade por conta de trabalho, Brasil, Londres, enfim, organizando casamento, trabalho, etc. Então, eu estava enfrentando muitas crises de ansiedade e eu comecei a falar muito sobre inteligência emocional. E comecei a falar do que eu gostava. E eu percebi que as pessoas estavam se interessando muito por aquilo, mas eu percebia também que as pessoas queriam muito, naquele momento, ver o que a Thay estava vivendo. Ver qual era o próximo chá, ver qual era o próximo evento, para onde a Thay ia viajar. E aí, eu comecei a fazer alguns cortes, porque eu já salvava muitos vídeos na internet de algo que eu achava interessante. Eu assistia um podcast como esse daqui, eu gostava de alguma coisa, eu salvava um trecho daquilo ali que eu gostei. Entendi. Algo que resumisse. Então, basicamente, cortes, resumos de insights que vão agregar, sabe? E aí, a gente foi criando aquele Instagram aos poucos e colocando ali alguns cortes de podcasts, de palestras, e, enfim, de entrevistas que realmente agregam. Só tem cortes. Só tem cortes. Hoje só tem cortes. E assim, eu pretendo, sabe, fazer um rebranding, dar uma renovada. Uma repaginada. Dar uma repaginada. De repente, quando a gente bater ali 1 milhão, vai ser em conjunto, vai ser simultaneamente, quando eu estiver terminando de lançar ali os meus 3 projetos, que eu acho que você está acompanhando ali no meu Instagram, no Thay Martini, quando eu terminar de apresentar os meus 3 projetos, eu acredito que seja o momento de talvez dar as caras e aparecer um pouco mais nesse outro Instagram. Tô esperando aí a gente bater esse 1 milhão. Vai chegar. Eu mesmo já acabei de clicar aqui e te seguir. Isso. Né? Então, e aí assim, você fala de inteligência emocional, né? A gente tem como um livro de cabeceira do Daniel Goleman, né? A inteligência emocional. E assim, tá, eu queria que você falasse assim pro pessoal que está assistindo a gente, assim, algumas dicas, né? De a pessoa acreditar, né? Eu, por exemplo, eu sou muito adepto em crer, né? Sabe? Em falar assim, é possível, eu vou conseguir. Ontem mesmo eu falei de entusiasmo. Eu acho que o entusiasmo está muito ali. Deus passa muito isso pra gente, né? Quer que a gente seja uma pessoa entusiasmada, porque Ele te deu a vida, né? Então, assim, o que você pode falar assim, nesse campo, nesse universo motivacional, nessas pessoas que estão começando, sabe? O que você acha? Excelente sua pergunta, Batalha, porque ela faz muito sentido, porque quando eu realmente comecei a expor um pouco mais desse meu lado aí, que buscava essa inteligência emocional, que foi justamente por viver nessa gangorra de emoções aí, ora muito bem, ora muito mal, então, emocionalmente. Então, eu busquei ali entender o que eu estava criando. Foi quando eu percebi que realmente eu sou uma criadora. Imagem e semelhança do Criador, né? Essa é a minha identidade, essa é a nossa identidade de criadores. E eu comecei a observar que a gente cria tudo, absolutamente tudo, o bom e o ruim, pequeno e o grande. As coisas assim, eu quero ter O esforço é o mesmo para ter o bom e o ruim? O esforço é o mesmo, o trabalho é o mesmo. É a mesma, né? A energia. Talvez assim, o tamanho da energia, mas a qualificação da energia não. Isso. Né? Assim, quando a gente fala de energia, eu entendo assim, tudo é energia. Tudo é energia. Tudo é energia. E toda energia, ela tá em movimento. Toda energia, ela vibra, né? E essas vibrações, que são ali as nossas emoções, elas vão se conectar com vibrações semelhantes. Então, a nossa energia, a depender da nossa energia, a gente vai ter vibrações diferentes. Então, a gente vai ter aí a escala das emoções, para poder a gente gerenciar um pouco melhor a nossa energia, a nossa vibração, aquilo que a gente está realmente vibrando e atraindo, porque a gente, na verdade, atrai aquilo que a gente vibra. Não basta, porque no final das contas, não é o que eu quero, é o que eu sou.
É o que você é, o que você pensa todos os dias. É o que eu penso todos os dias, é o que eu alimento dentro de mim. Você fica pensando em problema, o que vai acontecer? Isso, problema. Vai vir mais problema. É. Eu falo assim, ó, quer ver? Quando a pessoa fala assim, a pessoa tem que parar de fumar, né? Parar de fumar, né? Ou engordar, alguma coisa assim. Aí, às vezes, a pessoa fala assim, eu não vou fumar mais. Eu não vou fumar mais. Não. Porque o não, se a gente pegar o não e voltar para, né, quando a gente pequenininha ali, o que acontece, né? O que mamãe fazia, né? Tá, botava o dedo no buraquinho da energia lá, tira o dedo daí, você não pode. O que você fazia? Voltava lá, colocava de novo. Então o não na nossa mente, ele é meio que um sim, é sempre para quebrar, né? Você tem um não para poder quebrar. Então quando você chega lá, eu não vou fumar mais e dá um X no não, o que fica? Eu vou fumar mais. Aí o cara para um período de fumar, depois ele volta mais. Ele para um período, ele emagrece um pouco, ele para um período, mas ele usou a frase lá, eu não vou comer mais. Aí vai lá, tira o não, eu vou comer mais. Então, a pessoa tem que falar diferente. Eu vou a partir de agora, ter outros hábitos. Eu vou, a partir de agora, eu vou caminhar, eu vou andar com outro tipo de pessoa, né? Então, eu me conecto muito assim, sabe, Thay? Nesse formato aí. É muito bom você ter essa linguagem, essa comunicação interna, porque o não, ele é meio que neutro, né? O foco ali está no que a gente está falando. Se é sobre fumar, se é sobre comer, se é sobre... seja lá o que for. O foco vai ser sempre no tema e não no sim ou no não. O não, ele é sempre neutro, né? O que a gente quer, a intenção, ela é meio que neutra. Se é para sim ou para não. O que fica evidente ali é o tema mesmo. Então, a gente deve focar no que a gente quer. Perfeito. Né? Quando a gente, por exemplo, está diante de... muita gente vive isso, né? Grande parte da população brasileira enfrenta aí dívidas e lida com isso. E preocupa-se muito, e se preocupam muito com isso. Se preocupa muito com a dívida, o que vai acontecer? Mais dívida. Então, assim, quando o foco é desafiador, parece loucura, mas o foco, nesse caso, tem que ser como eu vou ganhar mais dinheiro. Prosperidade. Como eu vou ganhar mais dinheiro? Porque aí, ganhando mais dinheiro, ganhar mais dinheiro é o quê? É a solução daquele problema. Justamente. Ou seja, eu não vou pensar mais no problema, vou pensar na solução. Você me fez lembrar uma passagem de Madre Teresa de Calcutá. Ela foi receber um prêmio na ONU e o pessoal começou a perguntar a ela de guerra. E ela respondeu algo parecido assim, falou, eu não converso sobre guerra. Eu converso sobre paz, porque ali foi uma lição. Porque se ela falar de guerra, vai continuar falando de guerra. O foco é a paz, não é a guerra. Então não adianta ficar falando dos problemas da guerra. Ela tem que falar da solução da paz. Então, hoje você liga a televisão e parece que, sabe, o mundo todo fica enfatizando, vê poucas pessoas falando. Esse é o objetivo, então vamos falar disso aqui. Eu levo minha vida desta forma. Meu foco, eu não gosto de problema, detesto problema. Sim. Mas eu amo a solução. Eu sou apaixonado por solução. Sabe? Então, acho que meu foco é a solução. Entendeu? Eu canalizo minha energia para ali. Então, por isso que muitas vezes o cara fala assim, pô, mas... Não, cara, é porque tem um problema, vamos solucionar. Tem um problema, vamos solucionar. Sim. Tudo é solucionável, né? Na verdade, você acaba até não criando tanta resistência mais em relação ao problema, porque o problema passa a ser leve para você, porque você já nem olha para ele, você já olha para a solução. Então, quando ele aparece, ele é, na verdade, uma oportunidade, né? Justamente. É bem interessante essa frase da Madre Teresa de Calcutá. Ela é realmente... Ela foca no objetivo final, que é a paz. E é isso que a gente deve fazer, né? Focar naquilo que nos interessa, na solução. Então, isso serve para muitas outras coisas. Essa linguagem que a gente tem interna, ela dita muito o nosso comportamento. Não quer dizer que
que falando tal coisa, a gente vai ter aquilo ali. Mas ela já vai moldar muito o nosso comportamento, o que vai fazer com que a gente tenha ali um empilhamento, né, de pequenos resultados que vai nos levar ali naquele objetivo final. E quando a gente pensa aí nessa comunicação, nessa linguagem interna, a gente tem que se atentar a muita coisa. Hoje em dia, Batalha, se você observar, quando eu fiquei presa no trânsito ali e eu te mandei uma mensagem, eu não te pedi desculpas por ter demorado. Eu te agradeci por ter me esperado. Não sei se você observou. Eu observei. Eu falei muito obrigada. Isso faz toda uma diferença, né? Faz toda uma diferença. Faz. Então, assim, a gente vai mudando essa linguagem e a gente vai percebendo como aquilo vai impactando em outras questões da nossa vida. E parece bobeira, e é um mas exercício é um exercício diário. É um exercício diário. E a gente se pega. Eu fiz. A gente tá tendo uma sinergia aqui que eu nem sabia que ia rolar. Esse papo todo tá tendo aqui. Meu método é esse. Eu vivo a minha vida, é isso aí, sem tirar e sem colocar. Todos os dias às vezes eu vou escrever um texto para alguém. Olha, não desista dos seus sonhos. Eu falei, não, mas já vou começar com não. Falei, cara, vou mudar isso aí. Irmão, insista, sabe? Busque a realização, muda, eu procuro sempre tirar o não, sabe? Essa parte negativa nas frases. Bacana. Fernando, em 2008, eu aprendi essa questão do não no livro O Segredo. O Segredo marcou muito a minha vida, e tem marcado até hoje, né? Você vê aí. E, assim, essa questão de lei da atração, essa questão de comunicação interna, essa questão do não, tudo isso está muito relacionado a essas questões de tudo aquilo que a gente atrai, né? Dessa criação. Porque a atração, no final das contas, ela não é uma coisa única. Ela passa por todo um processo. Por isso que o meu treinamento, você vai acompanhar aí o lançamento dele já, ele se chama O Processo da Criação, OPC. O processo da criação, por quê? Porque para criar uma nova realidade, a gente passa por um processo. E ele não necessariamente precisa ser complexo, ele pode ser simples, mas a gente precisa seguir algumas leis da vida, sabe? E são leis simples que Deus deixou aí pra gente se atentar. Eu costumo chamar que Deus, ele deixou toda uma engrenagem muito bem elaborada da vida. A vida é uma grande engrenagem que a gente tem que observar e se observar também, para a gente conseguir se movimentar dentro dessa engrenagem, a gente observar as leis da vida, porque, cara, eu sou aquele tipo de pessoa que eu não acredito que Deus ele vai ficar assim, observando o que o Fernando vai comer, se ele vai preferir damasco ou ameixa no café da manhã. Se o Fernando ele quer água com gás ou sem gás. Se o Fernando vai tropeçar naquela porta ali ou não. Sabe? Eu acho que Deus ele deixou tudo preparado de uma maneira macro, mas que ao mesmo tempo, com toda a sua perfeição divina, consegue encaixar tudo. É realmente uma engrenagem. Consegue encaixar tudo para que todos os seus filhos consigam entrar em harmonia, se encaixar nessa engrenagem, encaixar nas leis da vida e fazer com que as coisas aconteçam e fluam da maneira que ele espera de nós. A lei da atração, né? Eu li muito e continuo lendo. Igual o Jonathan começou agora com a gente, eu simbolizo muito assim com a parábola da semeadura, né? Uhum. Eu acho que o tempo todo você está plantando. E eu falo assim, cara, vamos plantar em terreno fértil. Vamos pensar. Como é que eu planto com pensamento? Planta. Começa a pensar positivo, pensar coisas boas, né? Como é que eu vou mentalizar? Mentaliza, cara. Mentaliza coisa boa, sabe? Começa a mentalizar. Então, assim, você até citou sobre o consórcio do caso, né? A gente tem muito tempo que o consórcio existe, tem muito tempo que o consórcio existe na minha vida, mas recentemente que eu determinei, falei, vai acontecer. Uhum. Então, antes de acontecer, eu comprei 3 cursos. Para maio, abril, né? Antes de acontecer. Então eu comecei a fazer as coisas antes do resultado chegar.
Sim. Como se o resultado como se eu já estivesse degustando. Por exemplo, por que uma pessoa iria contratar aqueles determinados cursos se não tivesse resultado nenhum? Uhum. São pessoas que, pô, ficaria até chato. Eu assim, não vou detalhar, mas ficaria até chato eu chegar nesses cursos como um cara que nunca vendi consórcio. Uhum. Entendeu? Então, quando eu fiz isso, falei, porque vai acontecer. E acreditar que ia acontecer. Isso é fácil? Não é fácil, você sabe muito bem. Precisa de um exercício, precisa talvez de uma pessoa que mas eu como você, talvez não tão profundamente, determinado momento da minha vida, eu busquei muito isso aí. E entendi. Comecei a entender, comecei a fazer exercício. Que a gente cria, né, a nossa realidade. Comecei a criar. Aí tem hora que eu falo lá em casa assim, com minha esposa. Eu falo assim, ó, eu não vou começar a pensar muito, não, mentalizar que eu tô lá na muralha da China, porque quando eu abrir o olho, eu tô lá na muralha. Então, como eu tenho outros projetos, daqui a pouco vem uma viagem e aparece. Quando você vê que não, as coisas Isso, é verdade. Não é assim? É verdade. Você tem algum exemplo legal para falar pra gente sobre isso? Cara, tenho alguns. Agora, só... Voltando aqui. Finalizando aí o que você tá falando, isso que você fez de se antecipar, fazer os cursos como alguém que já trabalhava com consórcios, né? Você mostrou para sua mente, você deu clareza para sua mente do quanto você quer aquilo, do quanto aquilo já é real para você. Você se inseriu naquele ambiente que é o ambiente que você quer viver. Então, você tocou aquela realidade, você experimentou aquela realidade, você realmente degustou daquilo que vai fazer parte, né, da sua rotina de agora em diante. Então, é muito interessante esse exercício de dar clareza para a mente, de ir lá experimentar aquilo que você quer viver, de frequentar aquele ambiente. Isso pode acontecer de forma virtual, não precisa ser necessariamente um curso, não precisa ser necessariamente um espaço físico, mas ele pode todo experimentar essa realidade, ela pode acontecer de variadas formas, né? Inclusive apenas mentalmente, né? Imaginando mesmo. Tem vários exemplos, né? Esportivos até, né? Acho que o Cielo colocava nadador, né? O recorde dele no telhado, toda vez que ele dormia, tava lá o recorde. O recorde foi para a Olimpíada. Bacana. Bateu. Isso. A nossa mente, o nosso cérebro, ele envia muitos comandos, né, pro nosso corpo. E isso vai fazendo a gente ter motivos para ação, então, né, que são a motivação. Aí nesse campo, você hoje tem um trabalho específico nesse campo? Se as pessoas quiserem fazer um trabalho com você, me explica aí um pouquinho. Tenho. Eu não estou aberta para mentoria individual, porque eu estou finalizando 3 projetos que vão ser lançados agora nas próximas semanas. Vocês vão acompanhar lá dentro do meu Instagram. Esses 3 projetos, eles vão diretamente trabalhar as áreas que eu mencionei aqui: saúde, relacionamento e dinheiro, que são os pilares ali para a gente ter uma felicidade, né? Uma vida feliz, uma vida harmoniosa. Então, hoje, quando você entrar ali e me procurar no Instagram, você vai ver que eu tenho conteúdo sobre reeducação mental, sobre criação de realidade. E não uma criação de realidade de forma superficial, imaginar, pensar, visualizar e acontecer e atrair, não. É realmente se reeducar para que você consiga fazer as visualizações e as atrações corretas. E voltando à pergunta que você me fez, se eu tenho alguma experiência relacionada à atração, né? Eu tenho várias. Tenho várias. Inclusive, eu comecei a estudar mais sobre o tema quando eu percebi as atrações acontecendo. Falei, cara, na verdade, a própria ida do meu pai para os Estados Unidos, eu acho que eu nunca nem falei isso para ele. Inglaterra. Para Inglaterra, desculpa. Porque ele foi por uma questão aí que envolve os Estados Unidos, por isso eu troquei as palavras. Eu tava no clube lá em Pedro Canário, no clube de piscina lá, né? Itaúnas Country Club, isso. E aí
tinha algumas crianças brincando e eu lembro que alguém tava assim, olha, aquela menina lá, ela veio dos Estados Unidos. E tava assim, criança, né? Criança mesmo. Eu tinha, acho que talvez ali uns 7 anos de idade, não sei, alguma coisa assim. E 7, 8 anos de idade eu devia ter. E alguém dando muita ênfase a isso, as crianças ali falando, nossa, ela veio dos Estados Unidos. Será que ela fala como? Será que... Aquela coisa de criança, né? E eu olhei para aquilo, eu voltei para casa, fiquei olhando umas coisas dos Estados Unidos ali, em livros, biblioteca, que a gente tinha acesso naquela época, né? Não tanto acesso à internet como a gente tem hoje. E aí, eu olhei e falei, cara, eu quero ir para um lugar fora do Brasil. E eu lembro que a gente estudava, tinha geografia ali, a gente estudava, acho que era dividido, né, Brasil e mundo, acho que tinha, não sei se tinha professoras separadas, algo do tipo. Sei que eu falava assim, cara, eu quero sair, eu já queria sair daquela bolha. De alguma forma, eu olhei para aquilo e falei, eu quero isso. Quando meu pai viajou, eu lembro que eu percebi assim, quando ele foi, eu falei, cara, ele tá lá do outro lado, igual eu imaginei, né? Isso eu tinha 10 anos de idade. E também, com 10 anos de idade, um pouquinho antes dele viajar, foi quando eu fiz minha primeira viagem sozinha. Que eu viajei de Pedro Canário para Vitória, mas para uma menina de 10 anos de idade, né? E minha mãe me colocou no ônibus na época, e meu tio me buscou na rodoviária, e eu fui sozinha. E assim, eu poderia ter ido com um amigo do meu pai, ou meu pai poderia ter me levado, mas eu não sei o que aconteceu. A viagem se deu dessa forma. Minha mãe me colocou dentro do ônibus e meu tio tava lá do outro lado pra me esperar. E aí eu fiquei aqui em Vitória, acho que 21 dias, 3 semanas passeando, conhecendo, fazendo algumas coisas. E aquela viagem também eu percebi que eram coisas que eu tinha imaginado. Saindo sozinha, pegando uma mala, sabe? E aí, já desde pequena, eu visualizava algumas coisas e tinha. Às vezes era uma sandália, uma coisa que estava na moda na época. E aí foi acontecendo, eu fui crescendo. E, obviamente, as coisas pelas quais eu me interessava eram diferentes, eram maiores. E isso foi ganhando outras proporções. Quando eu fui fazer a minha faculdade, quando eu fui escolher meu apartamento, quando eu escolhi o meu carro. E aí eu falei, cara, não é possível. Quando eu queria uma roupa e não tinha aquela roupa na loja. E eu sempre brincava e falava assim, eu vou conseguir, eu sou uma garota de sorte. Brincava, eu consigo tudo que eu quero. E essa frase, todo mundo que me conhece assim mais de perto sabe que eu brinco e falo muito isso desde sempre. Eu consigo tudo que eu quero. E isso era meio que na ironia, na brincadeira, mas obviamente eu já guardava ali, já alimentava dentro de mim uma crença de que se eu quisesse muito aquilo, eu ia conseguir, né? Então, foram acontecendo vários episódios ao longo da vida. Um episódio que é um pouco mais recente, que me marcou muito, foi o meu casamento. Eu casei no Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro estava há 2 meses com chuvas intensas. Muita chuva naquela época. Muita chuva, muita chuva. Casei no final de outubro. E aí, eu lembro que o cerimonialista falou, Thay, a gente ia ter cerimônia religiosa na praia. Ele falou, Thay, a gente precisa de um plano B. A gente precisa ter ali próximo uma tenda, alguma coisa. A gente faz algo legal, a gente faz algo transparente, com uma tenda transparente, algo que não vai ficar pesado, vai ficar leve, vai ficar bonito. A gente coloca flores, a gente ornamenta. Falei, não, eu não trabalho com plano B. Não vai chover. O meu casamento vai acontecer num dia ensolarado. Ele falou, Thay, tá chovendo há 2 meses. Você não tá entendendo. Você não tá entendendo, você tá brincando com a sorte. E assim, dava aquele medinho? Dava, porque em algumas vezes, eu não vou ser hipócrita de dizer, Fernando, que todas as vezes que eu quis uma coisa, aquilo aconteceu exatamente como eu queria. Senão, seria tudo muito fácil, não, né? Lógico que não. Não.
óbvio que eu já tive aquele otimismo burro, né? Vamos dizer assim, de acreditar demais numa coisa e não ali observar todas as leis da vida, porque não tem só a lei da atração, existem outras leis, né? Eu falo isso dentro do OPC. E assim, mas diante daquela situação ali, daquele evento em específico, eu tinha muita clareza de como seria o dia do meu casamento. Muita clareza. Que seria um dia ensolarado, um dia muito bonito, que eu teria uma lembrança de muita água, de muito azul do céu, de muitas flores brancas, de tudo muito branco. Eu já tinha essa imagem na minha mente. Olha que meu casamento nem ia acontecer no Rio, ia ser na Bahia. E aconteceram muitas coisas ali pós-pandemia que fez a gente... o local onde a gente ia fazer o casamento rescindiu o contrato e eu ter que mudar, eu me ver sem opção ali, mais na Bahia, e eu ter que mudar o casamento, assim, de última hora. E engraçado não, curioso que quando a gente muda ali o casamento da Bahia pro Rio de Janeiro, e eu já tava há um tempo falando com a minha mãe, assim, cara, eu tô insistindo tanto aqui na Bahia, tô insistindo tanto aqui nesse local, Corumbau. E assim, Corumbau é um lugar muito lindo e tudo, que a gente tem uma história bacana lá. A família do Gustavo é de lá. E... Só que quando eu falava muito assim, Corumbau, vai ser em Corumbau, vai ser ali, falava os detalhes, explicava tudo como ia ser, eu não conseguia ver. Entendi. Eu não conseguia ver com detalhes, sabe? Por onde as pessoas iam entrar, o sorriso das pessoas, como ia ser a festa. Eu não conseguia visualizar esses detalhes. E eu achava isso estranho, porque todas as vezes que eu vou fazer um evento, vou fazer algo um pouco maior, eu visualizo muitos detalhes. Eu tenho esse hábito, sabe? Comigo. E nessa questão da Bahia, do casamento na Bahia, não fechava. Isso não fechava na minha mente. E aí, eu tava assistindo uma série... na Netflix, que se chama Coisa Mais Linda. Acho que é assim, Coisa Mais Linda. Uma série da Netflix carioca, anos... Um filme nacional, né? Um filme nacional. Assisti. Coisa Mais Linda. Uma jovem, não é isso? Isso, uma jovem, anos 60 ali. E aí, nessa série, o nome da moça, do personagem principal é Malu. Ela tá vivendo ali aquela coisa ali do Rio de Janeiro, muito que a gente viu nas novelas, né? Aquela coisa, aquela parte bonita ali do Rio de Janeiro, aquela coisa clássica, que eu gosto muito, Bossa Nova, aquele início ali da Bossa Nova no Brasil, quando surgiu a Bossa Nova no Brasil. E assim, eu sou apaixonada por essa parte da história ali. E eu tava... Naquele momento de tensão... Rio de Janeiro e Copacabana... É maravilhoso, né? E falando especificamente de Copacabana Palace, onde você... Isso, o hotel maravilhoso. É onde aconteceu tudo, né? E aí, Fernando, eu tava nesse momento, nesse período de ansiedade e pressão de onde ia ser o casamento, etc. A minha mãe falou assim... E eu tava assistindo essa série pra desestressar, porque eu nem sou tanto de assistir filmes e séries. Eu tava assistindo, coincidentemente eu tava assistindo. Ela falou comigo assim, Thay, a gente tava lá na Bahia, andando, procurando outras pousadas, fomos no Prado, fomos em outras cidades ali ao redor. E ela falou, Thay, por que você não casa no Rio de Janeiro? Você gosta tanto do Rio de Janeiro? Você vive falando de Bossa Nova, ouvindo e não sei o quê, assistindo aquele negócio o tempo inteiro. Por que você não casa no Rio de Janeiro? Você é tão apaixonado pelo Rio de Janeiro? Toda vez que a gente tá fora do Brasil, que a gente vai falar do Brasil, eu falo sobre o Rio de Janeiro, porque as pessoas lá fora conhecem muita gente aqui pelo Rio de Janeiro, né? Muito. E aí eu falei, olhei pra ela, falei, Rio de Janeiro? Será? Aí ela falou assim, eu falei, mas onde? No Copacabana Palace. Eu falei, você tá de brincadeira, não. Aí eu falei assim, mas no mesmo instante que eu falei não, eu falei assim, será? Eu peguei o telefone na hora. Peguei o telefone, já fui lá, fui ligando. Liguei pro Copacabana Palace e perguntei. Na hora que eu liguei pro Copacabana Palace, a pessoa que pediu pra falar no setor de eventos, né, de festa, e aí ela falou assim, olha, quem vai te atender, quem vai te conduzir aí vai ser a Malu. Aí, na hora que ela falou, na hora que a pessoa falou Malu,
Isso parece supersticioso, parece algo assim, mas não é. Cara, eu senti, conectou, eu entendi na hora. Eu falei, meu casamento vai ser ali. Eu não sabia quanto seria, quando seria. Eu não sabia de muitos detalhes. Eu tinha certeza que ia ser ali. Aí eu falei assim... Conectou. Isso era uma sexta-feira, umas 4 da tarde. Eu conversei com ela. Eu falei, Malu, segunda-feira de manhã eu tô aí. Você vai me apresentar o local e a gente vai conversar sobre todos os detalhes. E aí, na segunda-feira de manhã, eu tava lá e eu tive que convencer o noivo, né? Olha, nós não vamos mais fazer na Bahia e eu tô com uma possibilidade de fazer no Rio de Janeiro. Conversei aqui com uma pessoa e a gente vai lá visitar um local. E aí a gente foi. E nessas idas e vindas ao Rio de Janeiro, fechamos, né? Foi muito rápido, foi coisa de 2 meses pra gente fechar tudo. E nesses 2 meses, todos os dias chovia. Todos os dias era muita chuva. E acabou que no dia fez um sol maravilhoso e assim, e tinha um ventinho gostoso na praia. Eu lembro que a minha amiga falava assim, Thay, parece que Deus ligou o ar-condicionado assim do céu, porque tava aquele sol lindo e tava um ventinho gostoso na praia e o Copa lá com todo o seu esplendor, sua magnitude. E foi maravilhoso, foi lindo. E curioso você falar do Copa também, porque depois de um tempo, acho que foi ano passado agora, eu tava olhando algumas fotos minhas e revendo, sabe quando você tá olhando fotos, vendo suas legendas? Eu tava vendo uma legenda de uma foto minha no Instagram, numa viagem que eu fiz, foi a viagem do nosso noivado, uma foto que... Porque que aconteceu? Eu cheguei no Rio de Janeiro 6 da manhã, para fazer essa viagem para o nosso noivado. E eu tinha um voo internacional que era meia-noite. Então eu tinha o dia inteiro para andar ali no Rio, né? Tinha o dia inteiro off. E aí o que aconteceu? Eu falei assim: vamos passear no Rio. Eu não conheço bem o Rio, nem ele. Então vamos passear. Vamos. E aí a gente pegou esse dia inteiro, a gente foi no Cristo Redentor, a gente andou tudo que você puder imaginar. A gente foi no Leblon, foi na Praia de Ipanema, a gente foi no Copacabana Palace. E aí eu tirei uma foto no Copa, tomei uns drinks, que tem um restaurante ali, Sim. né, anexo. Tomei uns drinks ali, tirei umas fotos. E eu andei ali naqueles corredores e eu senti algo muito forte. Isso eu tô falando, Batalha, de 2 anos antes do casamento. E eu escrevi um texto na legenda dessa foto. Isso não foi editado. Se tiver como olhar lá no Instagram, assim, textos que são editados ou não. Esse texto nunca foi editado. Ele foi escrito ali em 2019. Eu escrevi assim: eu senti algo muito forte nesse lugar. Como se, quando eu passei por esses corredores, foi como se eu já tivesse vivido ou fosse viver algo muito extraordinário aqui dentro. Uhum. Como se eu já tivesse vivido algo aqui dentro ou fosse viver algo muito extraordinário aqui dentro. E aí passou. Eu nem lembrava disso, nem lembrava dessa legenda. E aí agora, já depois de quase 4 anos, 5 anos que se passaram dessa legenda, e já passou até o casamento, eu fui ver essa foto e falei assim, tem uma foto lá. Caramba, eu já sabia de alguma forma que eu ia viver alguma coisa aqui dentro, eu já tinha sentido, eu já tinha declarado, né? Então, assim, essa questão do casamento aí, no Rio, no Copa, isso no Dia de Sol... Isso você fez, né? Isso tudo aconteceu, assim, né, nesse corredor aí, sem você ter total noção e sem saber, né? Só que hoje, você sabendo, você pode utilizar isso de uma forma inteligente, né? E que você pode agregar mais, né? O que acontece? As nossas criações, elas acontecem o tempo inteiro. Sejam com coisas grandes ou com coisas pequenas, né? Como uma vaga no estacionamento, como um dia bom, um dia ruim, como as pessoas que eu me conecto, como uma viagem, um casamento. Coisas... para todo tipo de coisa. Essas criações, elas sempre elas estão acontecendo o tempo inteiro. Só que, às vezes, ela acontece de forma intencional e às vezes não. Então, assim, essas criações, essas atrações, essas criações que eu acabei de mencionar, eu criei
eu atraí e eu percebi depois de um tempo, né? Então ela aconteceu de forma muito natural. Só que depois de um tempo, quando você percebe que você fez aquilo, você para e pensa, opa, eu posso criar a minha realidade. Eu posso atrair aquilo que eu quero. E por que não, né, me antecipar e atrair exatamente aquilo que eu quero? Entende? E detalhe é o seguinte, quando você entra nesses exercícios, né? Vamos botar que seja um exercício, e é um exercício Sim. De bondade, não tem nada, tudo coisas boas, tudo coisa de Deus, você vê que até você olha assim, parece que sabe, o tempo fica conspirando a seu favor. Sim. Não é isso? Você fala, caramba, eu tô aqui, pô, nunca imaginava estar aqui, tô. Isso você vê direto, você vê, por exemplo, muito, o Pablo Marçal é um exemplo disso, né? Tem hora que você vê aquele cara falando, você fala, pô, não é possível que esse cara chegou onde chegou, né? Mas Você se alinha ao fluxo, né, do isso universo, aí, você se vai alinha, embora. tudo conspira a seu favor. E, assim, é importante se atentar, dentro desse processo de criação, a todas as leis, não só a lei da atração. Eu gosto muito de enfatizar isso, porque só a lei da atração, ela não vai te levar a criar essa realidade, sabe? Mas você vai precisar se atentar às demais leis, porque nessa engrenagem da vida que Deus deixou aí pra gente, não tem só a lei da atração, tem todas as outras leis. E quando você se atenta a essas demais leis, você, além de ficar muito mais próxima do Criador, muito mais próximo do Criador, você começa a ganhar uma facilidade, uma força muito maior para poder realizar enfim, e atrair aquilo que você realmente quer. Então, esse processo de criação de realidade, ele demanda da gente uma reeducação mental para que a gente entenda realmente o que a gente quer, o porquê a gente quer aquilo. Porque a nossa energia, o nosso estado de comportamento, ele vai ditar o que a gente vai viver, né? Nos próximos meses, nos próximos dias, nos próximos anos. O que você está fazendo hoje aqui, Batalha, você pode ter certeza que daqui a um ano, daqui a 2 anos, o que você vai viver daqui a 2 anos é o que você está vivendo hoje. Né? É reflexo do que você está vivendo hoje. E o que você está vivendo hoje é reflexo do que você já viveu lá atrás, ontem. Então, assim, a vida é esse empilhamento de resultados, ela acontece o tempo inteiro. Empilhamento de resultados, fantástico. Né? Fantástico. Então, dizem que a vida acontece quando a gente está ocupado demais, né? Ela vai acontecendo. Então, é assim, a vida está acontecendo o tempo inteiro e a gente percebe quando a gente conclui algumas metas e alguns objetivos assim, né? aí. Às vezes, as pessoas mais chegadas a mim falam assim, pô, você é muito pilhado e tal. Não, cara, eu sou produtivo. Eu gosto de estar produzindo, sempre produzindo bem, sabe? Prosperidade. Eu acho que isso é o que eu acordo todos os dias. Prosperar sempre, mas é prosperar na palavra de Deus, é prosperar biblicamente, na minha religião, sabe? No meu relacionamento matrimonial, paterno, sabe? Essas coisas todas. Então, eu acho que você tem que ser uma pessoa produtiva em todos os segmentos, na sua amizade. É uma completude, né? Não tem como você ser uma pessoa próspera financeiramente e não ser próspero no seu relacionamento. E também não ter uma saúde legal. Então tem que ter essa completude. Acredito muito nisso também. Muito bom, Thay. Conversar com você, eu acho que a gente iria aí a tarde toda, né? Eu gosto de conversar bastante. É um papo, assim, esse tema aí é um tema que me agrada muito e agrada muito Falar as sobre pessoas. A vida, né, é algo que não tem limite, né? Então a gente vai ficar aqui conversando horas e horas e é muito bacana e gostoso. E quando você fala e pode passar para as pessoas, né? Tipo assim, sobre, sabe, motivação, sobre ser positivo, sobre pensar coisas prósperas e tudo. Então isso é muito bacana. Eu adoro falar sobre essas coisas, né? A gente sabe que temos momentos trágicos na vida, temos perdas na vida. Temos inúmeros momentos, né? A gente passa agora um momento aí no sul do estado muito complexo e tal. Mas a motivação e a crença em Deus é a maior esperança da humanidade, né? Deus deixou essa engrenagem aí para a gente ter tudo isso em nossos corações. Eu acho que a esperança
é uma das coisas assim, mais fabulosas que Deus nos deixou aqui. E assim, a gente já está no final e te agradecer profundamente esse bate-papo, acrescentou muito, acho muito legal, acho que a gente pode constituir aí um novo jeito da nossa amizade, né? Que a gente, Bacana. apesar de estar um pouco distante, a gente se acompanha em tudo, mas é muito legal mesmo. E fica à vontade aí para você deixar uma última mensagem aí que você queira deixar para a galera aí. Cara, o que eu quero deixar pra galera é que Deus deixou tudo aí, né? A gente já acreditava nisso desde criança, que quando eu via alguma doença, eu sempre acreditava que iria existir a cura para aquela doença. E porque se Deus deixou a possibilidade da gente acessar aquela doença, a gente também vai ter a possibilidade de acessar a cura. Então, a gente tem que se alinhar a essa engrenagem da vida para a gente acessar aquilo que a gente realmente quer. E já que a gente atrai, né, aquilo que a gente vai viver, que a gente comece a atrair de forma intencional para que a gente viva resultados desejáveis e não indesejáveis. E assim, sempre vai ter muita gente no chão, né, Batalha? Então a gente precisa se manter de pé, porque a gente precisa levantar essas pessoas, a gente precisa se manter de pé, e a vida é isso. A gente tem que se atentar, a gente tem que levantar pessoas, porque o maior propósito do ser humano é esse, né? É levantar pessoas. O maior influenciador de todos, que é Jesus Cristo, nos deixou, né, essa grande lição, foi o que ele mais fez, foi servir pessoas. Então a gente precisa amar muitas pessoas para poder servir da melhor forma possível, porque assim a gente vai estar cumprindo a nossa missão, o nosso propósito, e ao invés de se perder, tentando descobrir o que é que eu preciso fazer, qual é o meu propósito, qual é a minha identidade, qual que é isso, que é aquilo, porque as pessoas se perdem muito nesse turbilhão de informações que tem, ainda mais agora com a internet, mas no final das contas é amar as pessoas, servir, porque vai ter muita gente no chão, a gente vai precisar levantar essas pessoas, e uma hora ou outra a gente também pode estar no chão e pode precisar ser levantado. Mas que a gente se mantenha sempre de pé e assim, conectado com Deus, porque é a força criadora, né? Isso aí. Deus é tudo, né? Tudo. Então, aí deixa aí pra galera o seu contato, sua rede social, faz aí sua colocação. O meu contato nas redes sociais é Thay Martini. E lá na minha bio você vai encontrar as novidades que estiver acontecendo no momento que você estiver vendo esse vídeo. E hoje estou aí prestes a lançar 3 projetos em que são baseados, né, nos pilares que eu acredito para ter uma vida feliz, que é saúde, relacionamento e dinheiro. E aí vocês podem me acompanhar no meu outro Instagram, que eu já falei com você aqui, que tá lá na minha bio também, que é onde eu compartilho os insights sobre esse tema, lei da atração, sobre criação de realidade, que tem muito a ver com Deus, né? Tem muito a ver com a lição de vida que Deus deixou pra gente aqui. Então, gente, a gente finaliza hoje esse Batalha Cast, super produtivo, tá? Pô, muito bacana, tá? Muito show de bola mesmo. Acho que vai ficar aí bastante conteúdo pra galera entender essa parte aí de buscar pensamento positivo, de ter essa lei de atração positiva. Foi muito show de bola, tá? Brigadão, tá? Eu te agradeço, boa uma sorte, honra. tudo de bom. Obrigada. Valeu.